e sempre vai partir de Deus a iniciativa em trazer redenção, em trazer salvação para o homem de acordo com a sua misericórdia. Nós vimos em Gênesis 3,15 que ao amaldiçoar a serpente e mostrar as consequências do pecado de Adão e Eva, Deus mesmo já promete então que viria aquele que seria a semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Deus já promete então aqui um redentor para a humanidade. Jesus Cristo é esse descendente. Nós vimos isso semana passada, nós temos visto isso através dos anos, em 2000 anos de vida da igreja, nós temos visto que o Senhor é esse descendente. Ele venceu de uma vez por todas o pecado, ele venceu de uma vez por todas a morte na cruz do Calvário ao ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Então hoje eu gostaria de analisar com vocês, ou de estudar junto com vocês, Isaías 9, 6, talvez um dos versos mais conhecidos do Antigo Testamento, que fala a respeito da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus. Mas gostaria de aprofundar um pouquinho nesse verso hoje com vocês. Antes disso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te damos graças por estarmos aqui unidos como teu corpo, como tua igreja, Senhor Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, pela promessa de um Redentor, obrigado pela promessa de um Rei justo, obrigado pela promessa do ungido do Senhor, que veio, se tornou carne e habitou entre nós. Obrigado pelo nosso Senhor e Salvador, obrigado pelo nosso Jesus, obrigado porque Ele veio, viveu de maneira digna, de maneira perfeita, de maneira que agradasse ao Senhor e morreu como o Cordeiro imaculado na cruz do Calvário, para que assim pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. Obrigado, Pai. Obrigado pela redenção que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pela morte de Cristo e ressurreição, nós podemos ser chamados filhos de Deus, porque nós somos adotados pelo Senhor através da morte de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome santo de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler então Isaías capítulo 9, o verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Então o profeta Isaías, ele trouxe palavras de esperança a um povo cercado de trevas e escuridão. Ele anunciou então o nascimento de um rei que governaria com justiça, que governaria com paz, mas que esse reino, na verdade, seria eterno. Então nós queremos falar primeiro sobre esse rei justo e eterno, profetizado por Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. A profecia, então, ela aponta para esse governante divino que traria, então, um reino de justiça e paz duradoura. Ao contrário de reis terrenos, como nós sabemos, Jesus reina com santidade e com retidão. Essa promessa, ela destaca primeiro a humanidade de Cristo, um menino, e ela também fala da divindade de Cristo, que um filho nos foi dado. Um filho não foi simplesmente concebido e nasceu, um filho nos foi dado. O Filho de Deus se tornou carne, habitou entre nós, ele foi dado por Deus para trazer salvação ao mundo. Jeremias 23, versos 5 e 6, fala sobre o rei justo que viria. Diz assim Jeremias 23, 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça.
Lucas capítulo 1, versos 32 e 33, o anjo então traz o anúncio a Maria e confirma que Jesus é esse rei prometido. Ele diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre. Veja, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Dito isso, nós precisamos nos lembrar então que nos tempos em que Jesus nasceu, foi um tempo difícil, extremamente difícil para o povo de Deus. Os romanos estavam no poder nessa época. Jesus então nasceu sob o julgo romano. Eles cobravam impostos indevidos ou abusivos, eram muitas vezes violentos com o povo de Deus, eles julgavam sem juízo nenhum, tanto que na crucificação do Senhor Jesus Cristo, o próprio Pôncio Pilatos disse: eu não vejo nada que incrimine este homem, mas ainda assim ele foi crucificado. Um inocente, um justo, mas graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele foi crucificado, não é verdade? Mas eles cobravam então esses impostos, eles julgavam sem juízo. O próprio rei da Judéia na época era um louco, o rei Herodes o Grande. Um homem louco que era incapaz de governar com justiça, muito menos com serenidade. O rei Herodes, ele mandou matar 2 de seus filhos, com medo de perder o seu trono. Ele era tão louco, ele era tão obcecado pelo poder, ele era tão obcecado pelo reinado, que ele mandou matar 2 de seus filhos, por causa do poder. Mas então os textos nos mostram, ou nos dizem, que viria então aquele que seria o justo juiz. E não somente isso, mas que esse reino vai perdurar eternamente, irmãos. Vai perdurar eternamente. E diz ainda o texto que o governo está sobre os seus ombros. Simboliza então o peso dessa responsabilidade, simboliza a autoridade absoluta de Jesus sobre todas as coisas. Mas esse rei, esse Jesus, ele veio ao mundo de uma maneira completamente diferente e contraditória. Ele não veio da maneira que os judeus esperavam e queriam e gostariam que viesse. Como Paulo relata em Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se, ele sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e se fez servo. E pior que isso, ele se entregou para morrer a pior morte de todas, em nosso favor, a morte de cruz. Irmãos, somente o pior dos piores recebia a pena de morte na cruz. Somente o bandido, o assassino, pior dos piores, recebia essa condenação. E foi exatamente essa condenação que nosso Senhor Jesus recebeu. Mas nós sabemos que Ele é o Rei que sustenta o universo e traz ordem ao caos. Apesar das pessoas pensarem que Jesus teria sido ali, Satanás então, com seus demônios, ficaram ali de repente regozijando, porque achando que Jesus tinha sido derrotado, finalmente ele venceu, finalmente ele triunfou sobre Cristo. Colossenses 1,17 diz que Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. E isso me leva então a algumas características únicas desse rei que o texto nos mostra, o texto que nós lemos de Isaías. Isaías diz que ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olhem para essas características desse rei. Primeira, maravilhoso conselheiro. Irmãos, nós bem que gostaríamos de ter todas as respostas nessa vida, não é verdade? Quem aí não gostaria de ter todas as respostas? Quem aí não gostaria de acordar amanhã sem dúvida nenhuma? Quem aí não gostaria de acordar amanhã sabendo exatamente o que vai acontecer? Ou pelo menos que tudo ocorra de acordo com o que nós planejamos? Todos nós gostaríamos dessas coisas.
né? Nós gostaríamos de ter as respostas, mas a sabedoria divina de Jesus nos guia em todas as circunstâncias. Eu já disse isso antes e volto a dizer para vocês. Pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Porque você não lê sua Bíblia. Se você lesse a sua Bíblia, você ouviria a Deus. Pastor, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Leia a sua Bíblia, que você vai saber a vontade de Deus. Pastor, como é que eu faço para falar com Deus? Morre. Aí quem sabe você vai para lá e fala com Ele. Não, ore. 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 E aqui diz, então, que o Senhor Jesus é o maravilhoso conselheiro. Colossenses 2:3, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele entende as nossas dores, Ele entende os nossos desafios e Ele nos dá conselhos perfeitos. Perfeitos. Imagine você buscar o conselho de alguém que conhece todas as coisas. Imagine você buscar conselhos naquele que conhece absolutamente tudo. Ele entende perfeitamente tudo o que acontece conosco. Jesus é esse conselheiro. Nós temos acesso a Ele. Se nós cremos nele, nós temos acesso direto a Ele, quando nós oramos a Ele. E a tua palavra ainda diz, a palavra dele, a palavra de Deus diz, que se nós cremos nele, o Espírito Santo então habita em nós. E quando nós não temos nem forças, quando nós não temos nem condições para orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, perante o Pai. Então se você crê no Senhor Jesus, você tem isso em você. Nós precisamos tomar posse dessas coisas, sabe? Que às vezes nós esquecemos delas. Jesus é esse conselheiro. Quando nós buscamos a sua orientação, nós encontramos então clareza. Jesus não erra, irmãos. Jesus não erra. Ele não erra. Às vezes nós achamos que ele erra, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Sabe aquelas vezes que você ora e as coisas não acontecem do jeito que você quer, e aí você vira e fala, Senhor, será que você não está meio equivocado, não? Senhor, não foi bem isso que eu pedi. Sabe como você olha para o lado assim, para sua mulher, para seu esposo, e fala, Senhor, não foi bem isso. Pois é. Agora é muito tarde. Né? Então busque antes. Claro que eu estou brincando aqui na questão do casamento, mas para vocês que são jovens, estão aí com os hormônios à flor da pele, né? Busquem no Senhor. Busque para você um varão, uma varoa que compartilham da mesma fé de vocês, que creem nesse mesmo Jesus que vocês dizem que crê. Procurem para vocês, olhem para o seu pai, olhem para a sua mamãe, olhem para os exemplos de cristãos que eles são, pelo menos deveriam ser, nas suas vidas, e queira para você, homem, rapaz, uma moça cristã que seja crente igual a sua mamãe é. Olhe, moça, para um rapaz e pense, olhe para você e pense, olha, eu quero um homem que seja igual ao meu pai, que seja crente igual ao meu pai, que seja um homem de oração igual ao meu pai, que cuide da minha mãe, que seja trabalhador igual ao meu pai. Isso é o que nós, pais, deveríamos ser para os nossos filhos. Era assim que eles deveriam olhar para nós. Vocês estão rindo, né? Pois é para rir mesmo. Não é para rir, aliás, não é para rir não, é para chorar. É para chorar, não é para rir não. É para chorar. Não sei por quê que o Diego olhou para trás e riu, mas tudo bem. Mas a Bíblia diz, deixa eu voltar aqui, mas a Bíblia diz que quando nós buscamos a orientação em Cristo Jesus, nós então encontramos clareza. Provérbios 3:5 nos diz para confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. E Ele mesmo, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versos 29 e 30, diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Então esse é o maravilhoso conselheiro. Ele dá conselhos que ninguém mais pode dar. Os seus conselhos são perfeitos. Os seus conselhos, o seu caminho é o caminho da vida eterna. Quando você ouve ao Senhor. Mas a Bíblia diz também que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não é apenas humano. Jesus é Deus em carne, ou foi, né? Deus em carne, poderoso para salvar. João 1, 3 diz que no princípio Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E Hebreus 1, 3 diz que o Filho, veja isso, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É por isso que ele dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele mesmo dizia isso. E é o que Hebreus está nos dizendo. O escritor de Hebreus é claro que diz que o Filho é o resplendor da glória. Por isso que as pessoas diziam, preciso ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus. E as pessoas apontavam e falavam, olhe para Jesus. E ele mesmo muitas vezes falava, se você vê a mim, você vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tinha sim poder para descer daquela cruz se quisesse. Tinha sim poder para vencer, destruir totalmente, aniquilar todo o Império Romano se ele quisesse. Bastava uma palavra e ele faria tudo isso. Lembre-se de quando vieram os soldados romanos com Judas para prender o Senhor Jesus no jardim de Getsêmani. Quando perguntaram, quem é Jesus? Qual foi a resposta? Eu sou. Todos caíram por terra. Não ficou um de pé. Todos caíram por terra. Foi exatamente a mesma coisa que Deus diz para Moisés, quando Moisés pergunta, e se eles perguntarem, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que te enviou? Digam a eles que eu sou. Exatamente a mesma coisa. Não ficou um de pé. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que não foram os romanos que prenderam Jesus. Foi Jesus que se entregou. Irmãos, na sua primeira vinda, ele veio humilde e se entregou como um cordeiro. Em sua segunda vinda, ele virá em glória e todos os reis se prostrarão aos seus pés, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. Jesus não é só é ruim usar essa palavra, mas Jesus não é o nosso capacho, que faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Jesus é Deus Todo-Poderoso. E eu vou repetir. Na sua primeira vinda, ele veio humilde e se entregou como um cordeiro. Mas em sua segunda vinda, ele virá em glória e todos os reis da terra se prostrarão a seus pés. Crendo nele ou não, mas eles se prostrarão aos pés do Cristo. Em terceiro lugar, ele é também Pai da eternidade. Pai da eternidade. Ele é a origem e a fonte de vida eterna. Ele é a origem e ele é a fonte. Ele é quem inicia e ele é quem termina. Ele é quem começa e ele é quem termina. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Isso quer dizer, para nós, que o maior de todos os inimigos, que é a morte, é simplesmente nada perante o Pai da eternidade. Porque Ele pode nos dar vida eterna. Somente nele, somente em Cristo, encontramos salvação. Ele nos reconcilia com Deus. E não há nenhum outro nome dado entre os homens,
Não há nenhum outro sacrifício. O maior de todos já foi feito. Cristo se entregou na cruz por nós. Não há nenhum outro sequer que pode dizer: aquele que crê em mim será salvo. Só Cristo pode fazer isso. Não há nenhum outro que pode dizer: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só Cristo pode fazer isso. Irmãos, absolutamente todos, sem exceção, todos os líderes espirituais que você quiser citar, ou pereceram, com M no passado, ou perecerão, com ão e tio no futuro. Viu? M, passado, AO, futuro. Pegou? Pois é. Ou eles pereceram, ou eles perecerão. Mas Cristo é eterno. Ele é eterno. Ou esses líderes espirituais, esses gurus espirituais que você quiser citar, ou eles foram ou serão sepultados. Mas Jesus é o Pai da eternidade. Ele foi morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita do Pai, de onde ele reina para sempre. Para sempre. Para sempre. Em quarto lugar, ele também é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus reconciliou o homem com Deus, trazendo paz verdadeira. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A verdade é que nós vivemos momentos difíceis. Todos nós vivemos momentos difíceis. E nós vemos que as pessoas, elas procuram vencer suas batalhas na força do braço, na força das armas, na força da política e na força do dinheiro. Quando nós sabemos que, na verdade, parece que o que eles pensam, e muitas vezes nós pensamos assim, é que quem tem mais pode mais. Ou, como nós dizemos lá no Brasil, quem tem mais chora menos. Né? Quem tem mais pode mais. Porque ao contrário do que esperavam, e alguns ainda esperam, na verdade, a vinda do Messias não trouxe guerra. Não a que eles esperavam. Mas a vinda do Messias trouxe-nos paz. Ela nos deu paz. A verdade é que ele está assentado em seu alto e sublime trono. Mas a pergunta para nós é: quem é que está assentado no seu trono? Quem é que toma conta do trono das nossas vidas? Quem é que está assentado nesse trono? Porque ele está assentado no seu sublime trono, de onde ele reina para todo sempre. E agora, quem é que está reinando nas nossas vidas? É o Rei dos Reis? É o Senhor dos Senhores? É o Príncipe da Paz? É o maravilhoso Conselheiro? Romanos 5, de 1 a 5, Paulo escreve isso: tendo, pois, sido justificados pela fé, tendo paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu. Somente aquele que entende que Jesus é o príncipe da paz encontra a verdadeira paz. Porque essa pessoa, ela encontra primeiramente paz com Deus. Porque Cristo, e por meio dele, é que nós somos reconciliados com o Pai. Então nossos pecados são perdoados. A culpa que nós tínhamos, Cristo pagou perante o Pai. A culpa do nosso pecado foi paga por Cristo Jesus.
Portanto, estamos perdoados, fomos perdoados pelos nossos pecados. Esse que coloca a sua fé, a sua confiança no príncipe da paz, encontra também paz consigo mesmo. Porque podemos ter certeza de que tudo está sob o controle do príncipe da paz. Porque nós sabemos que nós somos falhos. Você entende isso? Deixa eu te contar uma novidade. Você é falho. Deixa eu te contar outra. Você não é perfeito. Deixa eu te contar mais uma. Você não pode nada. É isso. Esses somos nós. Então, para encontrarmos paz conosco, comigo mesmo, com você mesmo, nós então temos que ter certeza de que quem está no controle é Ele. Porque nós sabemos que somos falhos, mas Ele não é, Ele é perfeito. Nós sabemos que somos fracos, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que nós acabamos de falar. E que eu não posso nada, mas que Ele pode todas as coisas, amém? Quem é que pode todas as coisas? Quem é que venceu a morte? Quem é que ressuscitou dos mortos? Quem é que fez aleijado andar? Quem é que fez o cego enxergar? Quem é que fez a mulher do fluxo de sangue ficar curada? Quem é que chamou Lázaro da sepultura? Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João e nem Tiago, e nem Leandro, nem Kleber. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. E nós também, então, quando encontramos esse príncipe da paz, nós também temos paz com os outros. Paz com os outros. Por quê? Porque como nós acabamos de ler em Romanos capítulo 5, nós temos um caráter aprovado. Nós temos um caráter transformado. Porque nós entendemos o que Cristo fez por nós. Então, irmãos, quando nós refletimos nesse texto de Isaías, nessa profecia de Isaías sobre o rei prometido, nós somos chamados a uma resposta de fé, e não somente fé, mas de fé e submissão a Cristo. Porque uma coisa é ter fé em Cristo, outra coisa é ser submisso a Ele. Uma coisa é chamá-lo de Salvador, outra coisa é chamá-lo de Senhor, como se essas coisas pudessem ser divididas de alguma forma. Mas parece que algumas pessoas conseguem. Vocês não, quando eu digo vocês, eu digo nozes. Nozes somos tão criativos que nós conseguimos separar o Jesus Salvador do Jesus Senhor. Sabe o que nós fazemos? Senhor, ó, que lindo, meu Salvador. Olha a árvore de Natal representando o nascimento de Cristo. Fica ali na árvore, viu? Fica aí. Deixa que da minha vida eu cuido. Da minha vida o Senhor sou eu. Senta no trono da árvore que eu sento no trono da minha vida, tá bom? É assim que nós fazemos. Nós conseguimos estupidamente separar essas duas coisas, quando não tem como separar. Ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada nas nossas vidas. Não tem como ser metade e metade. Então, quando nós refletimos sobre esse rei prometido, nós somos chamados a uma resposta de fé e submissão a Cristo. Nós aprendemos que Jesus não é apenas um governante terreno, mas Ele é um rei eterno, que governa com santidade e sabedoria. Governa onde? No mundo, na história e nas nossas vidas também. Ele é aquele que sustenta o universo. Ele é aquele que traz ordem ao caos e que reina soberanamente para todo o sempre. Para todo o sempre. E isso, então, deveria nos desafiar a confiar plenamente na sua liderança sobre nossas vidas. Não confie no líder do seu trabalho, não confie no seu líder da igreja, não confie, o que eu estou dizendo é para não depositar a sua confiança em, deposite a sua confiança apenas no Senhor Jesus. Porque só Ele não pode falhar, só Ele não falha. Além disso, nós vimos aqui que Jesus ele possui essas características únicas. Ele é maravilhoso conselheiro que nos guia em meio às muitas dúvidas que temos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que é capaz de salvar e não só salvar, Ele salva e transforma as nossas vidas.
Ele também é Pai da eternidade, que Ele oferece vida eterna e segurança, porque Ele nos dá a vida eterna e encontramos segurança nele mesmo. E Ele é também o príncipe da paz, que nos reconcilia com Deus, nos dá paz verdadeira, então, mesmo em meio a tantas tribulações. E essas verdades, então, nos mostram que podemos descansar nele, porque Ele é soberano. Ele é soberano. E nele temos as respostas para os nossos dilemas. Nós temos tantos, né? Alguém aí vive sem dilema? Se você viver sem dilema, você conversa comigo depois para você me dar seu segredo. Se você falar que não é Jesus, eu mando você sair fora rápido. Não quero nem papo com você. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre algumas aplicações práticas disso tudo que nós ouvimos hoje. Como é que eu posso aplicar isso então, pastor? Caso você não tenha ainda entendido, vamos lá. Primeiro, submeta-se ao senhorio de Cristo. Como eu disse, ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Entende isso? Precisamos entender isso. Ou Ele é Senhor da minha vida, ou Ele não é. Não dá para Ele ser Senhor da minha perna, do meu braço, da minha orelha direita, e do resto mando eu. Não dá. Ele precisa ser Senhor de todas as coisas. Agora pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. Quem está no trono da minha vida? Quem é que é o Deus soberano da minha vida? Quem é que eu ouço? Quem é que está no trono da minha vida? E dependendo da sua resposta, eu te aconselho. Reconheça Jesus como Rei soberano e permita, porque sim, nós precisamos permitir isso, que Ele governe as nossas decisões. Deus precisa governar as nossas decisões. Irmãos, não baseie, eu falei isso com alguém hoje de manhã, não baseie as suas decisões nas suas emoções. As suas emoções são, o seu coração é enganoso, diz a Bíblia. O nosso coração é enganoso. Não baseie as suas decisões no momento que você está vivendo. Talvez você está querendo largar tudo, porque você está vivendo um momento difícil. Talvez você está aí apaixonado, vendo o coraçãozinho para todo lado que você olha. Eu sei que tem uns assim por aqui. Mas eu vou dizer para vocês, não baseie as suas decisões nessas coisas. Baseie as suas decisões em Cristo, no senhorio de Cristo. Busque conselho nele. A segunda aplicação prática. Busque conselho nele. Em momentos de dúvida, ore. Em momentos de indecisão, ore. Em momentos que você estiver desorientado, faça o quê? Vai no cartomante. Ore. Misericórdia, mas é isso que as pessoas fazem. É isso que eles fazem. Ou então usa a Bíblia como se fosse o horóscopo do dia. Exatamente, pastor. Deixa eu ver o que a palavra quer dizer comigo hoje. Ainda hoje ceifarei em sua... Não, não é para mim. Não está falando comigo. Deve ser com fulano. Não é possível. Bíblia não é horóscopo. A palavra de Deus não é horóscopo. Ore. Ore. E quando você cansar, ore um pouco mais. E chore nos pés do Senhor. Exatamente. É isso mesmo, Nete. Você aprendeu bem. Ore e chore aos pés do Senhor. Busque conselho somente nele. Ele é o maravilhoso conselheiro. Não confie na sua compreensão, mas se submeta à soberania divina para a sua vida. Terceira coisa, creia no poder de Cristo. Creia no poder de Cristo. Quando os desafios parecerem insuperáveis, lembre-se que Ele superou a morte. Ele venceu a morte. Quer poder maior que esse? Me mostre. Me mostre um poder maior que esse, que aí nós concordamos. Creia nesse poder.
Ele está no controle de todas as coisas. Não carregue o peso sozinho. Ele mesmo diz: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Depositem sobre mim, sobre os meus pés, os seus fardos, porque o meu jugo é suave. Eu aliviarei a sua dor, é o que ele está dizendo. Eu posso te dar paz com Deus, eu posso te dar paz consigo mesmo, e eu posso te dar paz com os outros. Deposite em mim a sua confiança, coloque em mim os seus fardos. Em mim, o seu fardo se torna leve. Creia nesse poder. Confie nele para vencer as suas batalhas. Ou você não tem batalha? Tem ou não tem? Fala, cabeção. Tem ou não tem batalha? Claro que nós temos batalha. Todos os dias nós travamos uma batalha, sabe contra quem primeiro? Essa cara feia que você olha no espelho quando você acorda. A batalha começa aí, desde cedo. E é claro que, ainda, além de tudo, tem um inimigo ainda que fica ao derredor, tentando engolir, bramando, tentando engolir, destruir. Além desses, ainda tem os enviados, que nos tiram a paz, né? Mas nós vemos aqui que nós devemos buscar conselho nele e crer no poder dele. E experimentar essa paz, então. Para de buscar paz nas coisas desse mundo. Irmãos, ter dinheiro é bom. Olha, ninguém fala amém. Ter dinheiro é bom. Mas como dizia o poeta, que tal você dizer para ele, pelo menos uma vez, quem é que é o dono de quem? Que tal você dizer para ele, pelo menos uma vez, quem é que é dono de quem? Entende? Ter coisas, ter posses é bom. Mas que tal você dizer essas coisas, quem é mesmo o dono de quem? Porque o que vale é o que nós experimentamos. É a paz que nós experimentamos com Cristo. Então, ao sair daqui hoje, que nós possamos levar conosco essas verdades que nós ouvimos. Não as minhas verdades, as verdades da Bíblia. As verdades que nós ouvimos segundo o texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele não é apenas um personagem bíblico, um rapaz legal que viveu durante mais ou menos 33 anos. Coitado, morreu tão novo. Ele foi injustiçado, né? E vivia, não tinha um travesseiro para deitar. Não tinha uma mesa para comer direito, fez tão bem para as pessoas, é o que dizem a respeito dele. Não, esse não é Jesus. Jesus, como nós vimos aqui hoje, ele é o Senhor dos senhores, ele é Deus poderoso, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Então que nós possamos aplicar essas coisas. Ele é o rei que foi prometido. E ele continua vivo e presente em nossas vidas através do Espírito Santo. Que nós possamos viver reconciliados de maneira perfeita com Deus por causa dele. Que possamos viver de maneira que reflita a sua majestade, que nós possamos, que as pessoas possam glorificar a Deus por causa do que nós vivemos em Cristo Jesus. É o que Atos tem nos ensinado, não é que nós temos estudado juntos? Que as pessoas, por causa do testemunho dos apóstolos, glorificavam a Deus. Que as pessoas, por causa da maneira que eles viviam e do poder que lhes eram demonstrados através do Espírito, glorificavam a Pedro, a Paulo? Não, glorificavam a Deus. Tanto que quando o homem se ajoelhou aos pés de Pedro, ele diz: levanta, levanta porque eu sou homem como você. Eu não sou Deus. A Ele seja honra, seja glória e seja todo louvor. Então, irmãos, que nós possamos viver de maneira que reflita essa majestade
do Senhor Jesus, confiando nele para nos guiar, sustentar e nos dar paz. A paz, como diz o texto de Paulo, a paz que excede todo entendimento. E que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças pelo nosso Senhor e Salvador, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus. Pai, quão grato nós somos, porque o Senhor nos encontrou. Quando estávamos perdidos, quando estávamos, ó Pai, perdidos nas nossas transgressões, no nosso pecado, o Senhor nos atraiu para si mesmo, o Senhor se revelou a nós e o Senhor trouxe salvação. Quão grato nós somos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me chamou pelo nome e o Senhor me separou. Obrigado pelos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão. Senhor, que diante de todas as dificuldades que estamos passando, e não são poucas, eu sei que não são poucas, que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que começa, aquele que trabalha no meio, durante, e aquele que conclui. Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel, nós sabemos que o Senhor mesmo começou a boa obra em nós, e sabemos que o Senhor é fiel e vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, que nesse meio termo, nós possamos nos apegar no Senhor, nós possamos crer nas verdades que a Bíblia nos ensina e naquilo que nós cremos a seu respeito. Que o Senhor é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, e que se entregou na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos sermos considerados justos perante o Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor reina para sempre, que o Teu reino não terá fim, e que um dia estaremos com o Senhor. Que possamos viver nesse tempo de dificuldade, com os olhos na eternidade, sabendo que as provações, que tudo isso que passamos enquanto aqui estamos, são apenas passageiras, ó Pai. Porque um dia toda lágrima cessará, um dia toda dor cessará, um dia toda guerra cessará, e todos, absolutamente todos, se prostrarão diante do Senhor Jesus. É por esse dia que nós esperamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque fazemos parte do Teu povo. Obrigado, Senhor. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém.